Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre fidelidade e obediência e para mim um dos modelos dessas virtudes é a Virgem Maria. O trecho de hoje é bem simples, está no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Mas antes de ler eu gostaria de te fazer um pedido. Se você puder, se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. É muito importante para eu poder ter uma noção, né, de como que está sendo para você a experiência de assistir os meus vídeos aqui no canal. Bom, vamos à leitura. Então Maria disse: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim como você me disse. E o anjo a deixou. Eu fiquei refletindo nessa mensagem, nessa palavra, né, porque quando o anjo informou a Maria que ela tinha sido vista com graça, né? Que Deus a olhou e viu graça nela para receber a missão de ser a mãe do Salvador, ela de prontidão disse sim. E eu fiquei pensando quantas vezes Deus nos pede algo, Deus nos mostra, nos dá um direcionamento e a gente duvida. Eu fiquei pensando, imagina se ela tivesse duvidado da palavra do anjo, se ela tivesse duvidado que era um anjo enviado pelo Senhor, se ela tivesse pensado, né, titubeado, tivesse feito questionamentos, pedido diversos sinais a Deus, pedindo para ele confirmar, porque não acredita que seria possível. Eu fico imaginando como seria a história da salvação se tudo isso tivesse acontecido, se a Virgem Maria tivesse agido como nós sempre agimos quando Deus nos chama para fazer algo. E talvez você pode pensar assim, mas se ela tivesse dito não, Deus teria escolhido outra pessoa. E não é assim que funciona. Deus, quando ele criou o mundo, ele já sabia que a Virgem Maria seria a mãe do Salvador. E quando Deus nos chama para algo, ele já sabe, né? O que Deus nos chamou para fazer, outra pessoa não pode fazer. O que Deus me chamou para fazer, o meu esposo não pode fazer. O que Deus te chamou para fazer, outra pessoa, até, sei lá, a pessoa que está do seu lado, seu irmão, seu filho, não pode fazer. É para você. Você vai prestar contas daquilo que Deus chamou você. E aqui a gente consegue ver que ela não ponderou. Ela não pensou duas vezes. Ela não pensou no que as pessoas iriam falar dela, né? Porque ela estava prometida em casamento a São José. Então, não ficou pensando o que ele vai pensar de mim, as pessoas vão me apedrejar. E esse sim que ela deu foi um sim de muito sofrimento, foi um sim muito difícil, porque as inúmeras situações que aconteceram, né? Imagina você receber a missão, né? Receber a informação de que você vai ser a mãe de Salvador, e aí você tá ali gerando ele, e na hora de você tê-lo, né, do nascimento dele, já começa por aí. Tem que sair, não tem lugar para você ter o seu bebê, e você tem o seu bebê, o Salvador, numa estribaria, né, ali no estábulo, no meio dos animais, que com certeza, assim, devia ser um lugar sujo, um lugar com odor fedorento. E depois de ver todo aquele momento de aflição, todo aquele momento de dor, de ver o seu filho, o seu bebezinho, o seu amor, a sua promessa sendo crucificado, por mais que ela sabia, né, ela recebeu essa mensagem também, que uma espada transpassaria o seu coração. Ela sabia que ela ia sofrer, mas uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver a situação, né? E ela vendo aquilo tudo, em momento algum, você vê ela murmurar, você vê ela reclamar, você vê ela falar, pedir a Deus para poupar Jesus de passar por aquilo. Você não vê ela desistindo da missão dela em meio às situações. E tudo que ela passou não chega nem próximo de tudo que nós passamos, né? As nossas dificuldades, os nossos sofrimentos chegam nem perto dos sofrimentos que a Virgem Maria passa, que ela passou, no caso. Então, se ela conseguiu passar por tudo aquilo, permanecer firme, fiel, obediente a Deus, é porque ela deixou esse modelo para que a gente possa seguir. Então não tenha medo de fazer aquilo que Deus te chama, não tenha medo de ser fiel, não tenha medo de ser obediente. Por mais que se levantem inúmeras situações na sua vida, em todas as áreas, lide com os sabotadores que vêm na sua mente, querendo te fazer desistir, querendo te fazer paralisar. Entenda que Deus nunca vai esperar a gente estar perfeito, porque a gente nunca vai ser perfeito para fazer nada que Ele nos chama.
Ele vai nos usar na nossa pequenez, nos nossos defeitos, nas nossas dificuldades. Claro que ela era pura e sem mancha, mas eu digo aqui, nós, meros mortais, Deus vai nos usar da forma como nós estamos. Se nós estamos sujos, Ele vai nos limpar e vai nos capacitar para nos usar. Mas não desanime. Escolha ser fiel, escolha ser obediente, ainda que surja a oportunidade de você desviar o seu caminho, ainda que as coisas se tornem difíceis, ainda que o caminho se torne apertado, ainda que você perceba que Deus está te moendo, mas Ele está te moendo para extrair o melhor de você. Então não desista, não desista. E assim, a minha boca está mais perto do meu ouvido, né? Então tudo que eu tô falando aqui para você é para mim também, porque eu passo por inúmeras situações que me dá vontade de desistir, que me dá vontade de parar. Para gravar esse vídeo aqui foi muito difícil, já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, já era pra eu ter postado esse vídeo há muito tempo, mas vem inúmeras vozes, as vozes do inimigo, a minha mente, os pensamentos sabotadores, falando coisas totalmente contrárias daquilo que Deus falou pra mim, que eu tenho a capacidade de fazer nele. E a gente tem que lutar nessa batalha, e essa batalha às vezes é cansativa. Você sente no seu físico, você sente na sua mente esse cansaço, mas a gente não pode parar, a gente não pode desistir. A palavra de Deus fala que nem o Filho do Homem sabe o momento e a hora em que ele voltará. Mas eu sinto que Deus tem pressa. Eu sinto que Deus tem pressa, que a gente cumpra os nossos chamados, que a gente... Ontem eu ouvi uma frase muito forte: o cemitério está cheio de pessoas que receberam o chamado de Deus, receberam inúmeras promessas, mas tiveram medo, ficaram paralisadas e morreram sem viver, sem experimentar. Eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser assim. Eu não quero ter esse medo, e eu desejo que você também não tenha esse medo, que você não seja impedido de viver as promessas de Deus para sua vida por conta do medo de obedecer, de viver o seu chamado, de ser fiel, por mais que as situações pareçam impossíveis. Mas Deus, Ele é um Deus que nos garante a vitória, é um Deus que vai à nossa frente, à medida que a gente vai se entregando, à medida que a gente vai obedecendo, à medida que a gente vai vivendo aquilo que Ele nos chamou para viver. Deus tem pressa, Deus conta com você, então tenha um coração disponível ao Senhor. É isso que Ele deseja, é esse o exemplo que a Virgem Maria deixa para nós. Um coração fiel, um coração obediente, um coração disponível, independente das circunstâncias, independente do que vai acontecer depois que você disser esse sim. E não espere que vai estar tudo perfeito, que vai ser tudo às mil maravilhas, para Deus poder te usar, para Deus poder agir na sua vida. Ele quer usar você, Ele quer agir na sua vida da forma como você está. Venha da forma como você está. E sempre leia essa passagem de Lucas 1,38. E sempre peça essa força, porque foi o Espírito Santo de Deus que deu essa força a ela, para ela poder dizer esse sim, para ela poder suportar tudo que veio depois desse sim. Então, que a gente possa ter, essa é a mensagem de hoje, que a gente possa ter um coração fiel, disponível e obediente como o da Virgem Maria. Eu espero que essa mensagem possa falar de alguma forma ao seu coração. Se esse vídeo fizer sentido para uma pessoa só, eu já fico muito feliz. E é isso. Ser fiel, disponível a Deus, deixar Ele usar, deixar o Espírito Santo nos usar na liberdade dEle, fazer o que Ele quiser. Porque quando a gente está aqui fazendo a vontade de Deus, é uma coisa assim instantânea. Não é mágica, porque Deus não é mágico, Ele não é místico assim. Mas é uma coisa assim que eu não sei explicar, gente. É uma força que vem, uma fortaleza, um vigor novo que vem sobre nós quando a gente está ali, mesmo quando a gente está em pedaços, em frangalhos, mas decide obedecer. É algo sobrenatural de fato, não tem explicação. Então eu desejo do fundo do meu coração que você também possa viver essa experiência profunda com o Senhor, assim como a Virgem Maria, ela viveu, e nos dá a possibilidade de seguir o seu modelo para ser fiel ao Senhor. Um beijo e até o próximo vídeo.